A história de Roma, nossa, é uma das mais épicas que a gente conhece, né? A história de como uma cidadezinha se tornou um império gigantesco. Mas por trás dessa ascensão toda, existe uma outra história, uma de conflito interno, de luta pelo poder e das sementes da própria destruição. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar em como a República Romana nasceu, chegou ao auge e no fim se desfez sobre o peso do seu próprio sucesso. Vamos lá! Para entender Roma, a gente tem que começar do começo. E Roma, como toda grande civilização, tem duas histórias de origem, sabe? Uma para inspirar e outra para, explicar como as coisas realmente aconteceram. De um lado, a gente tem a lenda que todo mundo já ouviu falar, Rômulo e Remo, os gêmeos jogados no rio Tibre, salvos e amamentados por uma loba, e que no fim fundam a cidade. É uma história de destino, de intervenção divina. Agora, do outro lado, o que os historiadores e arqueólogos nos contam é uma versão mais pé no chão. Basicamente, várias aldeias se juntaram por uma questão de sobrevivência mesmo, para se proteger de vizinhos mais fortes, como os etruscos. E olha, para os romanos, esse mito não era só uma historinha. Era parte do DNA deles, uma declaração de propósito. Fortalecia a identidade, a religião e, principalmente, a crença de que eles tinham um destino grandioso de expansão. Pensa bem, a ideia de que eles eram descendentes do deus da guerra, Marte, era a desculpa perfeita para todas as ambições que eles tinham. A Roma lá do comecinho não era uma república, não. Ela começou como uma monarquia, mas essa forma de governo não ia durar muito tempo. Uma baita mudança política estava vindo por aí. A sociedade romana era super dividida, uma pirâmide bem rígida. Lá no topo, os patrícios, a elite, os donos das terras que controlavam o senado e tudo mais. E lá embaixo, a grande maioria da população, os plebeus. Eram eles que plantavam, que lutavam no exército, que faziam a economia girar, mas direito que é bom, quase nada. Era um sistema com um desequilíbrio de poder gigantesco, uma verdadeira panela de pressão social que uma hora ia explodir. E foi justamente essa elite patrícia que deu um basta na monarquia. Eles já estavam de saco cheio do poder do rei, então os senadores se revoltaram, expulsaram o último rei etrusco e tomaram o controle do Estado para eles. É importante entender, eles não criaram a república para o povo, criaram para garantir o próprio poder. A fundação da república não trouxe igualdade, muito pelo contrário. Na verdade, ela deu pontapé inicial para um dos conflitos mais longos e importantes da história romana, a briga da plebe por seus direitos. E aqui está a grande contradição daquela república inicial. Pensa só, os plebeus eram a força vital de Roma. Eram eles que morriam nas guerras de expansão que sustentavam a cidade, mas na hora de tomar qualquer decisão política eram completamente ignorados. Essa situação era insustentável e a paciência deles estava acabando. E essa luta durou séculos, não foi uma coisa da noite para o dia. Essa linha do tempo aqui mostra os marcos dessa jornada. Primeiro, lá em 493 a.C., eles conseguiram ter seus próprios representantes, os tribunos da plebe. Depois, em 450, um passo gigante, a Lei das 12 Tábuas, que obrigava que as leis fossem escritas para todo mundo ver. Assim, ninguém podia manipular a justiça. Foi um trabalho de formiguinha, sabe? Conquista por conquista. Eles foram quebrando as barreiras que os patrícios tinham criado. Enquanto Roma resolvia essas tretas internas, um desafio monumental surgia lá fora. Tinha uma outra potência que dominava o Mediterrâneo, e o choque entre as duas era inevitável. Essa era a pergunta que ia definir o futuro do mundo antigo. De um lado, a gente tinha Roma, a potência que vinha da terra em plena ascensão. Do outro, o Império Marítimo de Cartago, lá no norte da África, já super estabelecido. O Mediterrâneo simplesmente não era grande o suficiente para os dois. Esse conflito se desenrolou em 3 guerras brutalmente violentas, que se estenderam por mais de um século. Roma, que mal sabia construir um navio, teve que aprender na marra a lutar no mar. Roma sobreviveu a uma invasão terrível liderada pelo gênio militar Aníbal. E no fim, não teve piedade. A ordem do Senado foi bem clara. Cartago tem que ser destruída. E foi o que eles fizeram. E com a sua maior rival completamente aniquilada, Roma se tornou a dona indiscutível do Mediterrâneo. Eles até deram um apelido para o mar, Mare Nostrum, que significa nosso mar. A vitória foi absoluta. Só que é aqui que a história dá uma virada irônica e bem trágica. A mesma vitória que transformou Roma numa superpotência mundial foi o que plantou as sementes que levariam ao fim da República. É uma pergunta forte, né? Como é que o auge do sucesso pode levar uma nação ao colapso? Parece que não faz sentido,
mas as consequências da expansão romana foram tão profundas que, no fim das contas, acabaram sendo desastrosas para as instituições da República. A expansão foi como um veneno lento. Entrou uma riqueza absurda em Roma, mas ela foi para a mão de pouquíssimos. A elite acumulou fazendas gigantescas, os latifúndios, cheias de mão de obra escravizada. E os pequenos agricultores, a base do exército romano, eles não conseguiam competir, perdiam suas terras e iam para as cidades, virando uma massa de desempregados. A política virou um jogo de quem tinha mais dinheiro. E os generais, cada vez mais ricos e populares, começaram a perceber que seus exércitos eram mais leais a eles do que ao Senado, lá em Roma. Quando alguém tentou consertar o sistema, como os irmãos Graco, que queriam redistribuir terras e ajudar os pobres, a resposta da elite foi brutal. Eles foram assassinados em plena luz do dia. Esse foi o ponto de não retorno. A partir daí, a violência virou uma ferramenta política normal em Roma. Essa tensão toda explodiu numa guerra civil aberta, e ela foi personificada por esses dois generais. De um lado, Mário, o campeão do povo, do outro, Sila, o defensor da aristocracia. Eles simplesmente pegaram os exércitos de Roma e colocaram para lutar um contra o outro, mergulhando a república num banho de sangue. Isso nos leva à reflexão final, que está bem no centro do colapso da República. A República foi construída sobre a ideia de lealdade ao Estado, ao Senado e ao povo de Roma. Mas quando essa lealdade se transferiu para homens, para generais ambiciosos, a República na prática já estava morta, muito antes de um imperador finalmente tomar o poder. A questão não era mais se a República ia cair, mas sim quem ia derrubá-la.